Meu filho me perguntou se eu tinha roubado dinheiro do time dele antes de eu saber que meu nome tinha sido colocado num e-mail enviado para 243 famílias. Noah entrou na cozinha, ainda com a calça branca do uniforme, as meias sujas de barro e o boné amassado na mão. Eu estava terminando de guardar a louça. Ele ficou perto da porta. Pai, oi, você roubou dinheiro da liga? A tigela escorregou da minha mão. Não caiu. Bateu na bancada e eu a segurei antes. Quê? Noah tinha 13 anos. Aquela idade em que um menino ainda parece criança quando dorme e quase adulto quando tenta esconder que está com medo. Do beisebol. Quem falou isso? Ele deu de ombros. Todo mundo. Todo mundo quem? Os pais estavam falando no estacionamento. Meu celular estava no balcão. Peguei 15 mensagens, 3 ligações perdidas, um e-mail da Cedar Grove Youth Baseball enviado 40 minutos antes. Assunto: comunicado financeiro importante às famílias. Abri. O e-mail dizia que o conselho tinha identificado irregularidades significativas relacionadas à gestão da tesouraria, que eu estava temporariamente afastado da função de tesoureiro durante uma análise independente e que as famílias deveriam evitar especulações. Era tarde demais para isso. Noah olhava para mim. Pai, eu não roubei nada. Ele não respondeu imediatamente. Foi isso que mais doeu. Não porque eu esperasse fé cega, porque por um segundo meu filho precisou decidir se acreditava em mim. Tá, ele falou. Só isso. Tá. Meu telefone começou a tocar. Darren Mills, presidente da liga, o homem que tinha aprovado aquele e-mail. Eu atendi. Você enlouqueceu? Darren respirou do outro lado. Eric, eu ia te ligar. Depois de mandar meu nome para todas as famílias, o conselho precisava agir. Agir sobre o quê? Tem 28.400 dólares que não estão onde deveriam estar. Eu fiquei imóvel. Que dinheiro? Reserva dos campos. Ela estava com 31.600 na última conciliação. Não está mais. Então me manda os extratos. Você perdeu acesso temporariamente. Eu comecei a rir. Você me suspendeu e cortou meu acesso antes de falar comigo? Não transforma isso numa coisa pessoal. Olhei para Noah. Meu filho acabou de me perguntar se eu roubei dinheiro do time dele. Silêncio. Darren baixou a voz. Eu não usei a palavra roubo. Você não precisava. Eric, existem pagamentos autorizados pela tesouraria que ninguém consegue explicar. Que pagamentos? 4 transferências para a Northside Performance Center. Eu conhecia o nome. Era um centro de treinamento coberto usado por várias equipes durante o inverno. Quanto? Somando 28.400. Eu nunca autorizei isso. Darren ficou quieto. Seu nome está nas aprovações. Meu estômago ficou frio. Então alguém colocou. É por isso que estamos revisando. Quem é estamos? O conselho. Eu faço parte do conselho. Você é a pessoa sob revisão. Eu fechei os olhos. Noah ainda estava ali. Darren, não fala comigo como se eu fosse um funcionário pego desviando dinheiro. Eu cuido dessas contas há 14 meses e você sabe exatamente como cada despesa é aprovada. Então você também sabe por que precisamos de cautela. Cautela seria não mandar meu nome para 200 famílias antes de me mostrar uma única transação. 243. Eu não acreditei que ele tivesse corrigido. Vai se ferrar. Desliguei. Noah me olhou. Eu posso faltar ao treino amanhã? A pergunta me destruiu mais do que o e-mail. Antes de continuar, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Se uma organização colocasse seu nome diante de toda a comunidade antes de te mostrar do que exatamente você estava sendo acusado, você tentaria resolver em silêncio para proteger sua reputação, ou exigiria que cada decisão fosse colocada na mesa, mesmo sabendo que isso poderia piorar o conflito. A Cedar Grove Youth Baseball não era uma empresa. Era uma associação comunitária sem fins lucrativos num subúrbio de Columbus, em Ohio. Quase 500 crianças jogavam ali durante a primavera e o verão, dos 5 anos até o ensino médio. A liga tinha 6 campos, concessionária, depósito, um pequeno prédio com escritório e voluntários suficientes para fazer qualquer pessoa sensata evitar reunião de conselho pelo resto da vida. Eu tinha entrado por causa de Noah, não por amor à administração. Trabalhava como gerente financeiro numa empresa de distribuição de equipamentos industriais. Planilhas eram meu emprego. Beisebol era para ser o lugar onde eu não fazia planilha. Quando Noah tinha 9 anos, o tesoureiro da liga pediu ajuda para organizar inscrições atrasadas. Eu ajudei. No ano seguinte, ele saiu. Darren me chamou. Só uma temporada. Eu aceitei. 14 meses depois, meu nome estava num e-mail sobre 28.400 dólares desaparecidos. Naquela noite, depois que Noah subiu, imprimi o e-mail. Não porque precisasse, porque eu queria olhar para aquilo fora da tela. Durante revisão de rotina, irregularidades, gestão da tesouraria, medidas temporárias.
nenhuma acusação direta, nenhuma palavra roubo, nenhuma palavra fraude. Mesmo assim, todo pai no estacionamento tinha entendido. Meu nome era o único nome de pessoa no texto. Liguei para Mônica Reis, vice-presidente da liga. Ela atendeu no terceiro toque. Eric, você votou nisso? Silêncio. Mônica, votei para suspender acesso enquanto revisávamos. E para mandar meu nome? Eu não vi a versão final do e-mail. Aquilo me fez sentar. Quem viu? Darren. Só? O secretário, acho. Você acha? Eric, foi tudo rápido. Quando descobriram? Ontem à noite. Quem descobriu? Darren trouxe para a reunião executiva. Eu não fui chamado. Não. Por quê? Ele disse que, como seu nome estava nas autorizações, precisávamos preservar os registros antes de te avisar. Eu quase ri. Preservar de mim. Eu não estou dizendo que concordei com tudo, mas votou. Votei. Você acha que eu peguei o dinheiro? Mônica demorou. Eu acho que tem coisa que precisa ser explicada. Não era a resposta. Tem transferência para minha conta? Não que eu tenha visto. Cheque para mim? Não. Compra minha? Não. Então o que meu nome faz? Nos formulários de aprovação. Digitado? Sim. Assinado? Não. Silêncio. Mônica, qualquer pessoa com acesso à pasta consegue digitar meu nome. Eu sei. E mesmo assim vocês me suspenderam. O conselho não podia ignorar. Podia me ligar. Ela soltou o ar. Eu devia ter insistido nisso. Devia. Eu sinto muito. Eu não preciso que você sinta. Então, o que você precisa? Olhei para o papel. Extratos, formulários, atas, tudo que levou meu nome para aquele e-mail. Darren bloqueou seu acesso à pasta. Você tem acesso. Silêncio. Mônica, eu posso pedir autorização. Você precisa pedir autorização ao homem que me acusou para me mostrar o que ele usou para me acusar? Quando você fala assim, é exatamente assim. Ela ficou quieta. Eu vou ver o que posso fazer. Desliguei. Na manhã seguinte, Noah não quis ir à escola. Não falou diretamente. Ficou 15 minutos tomando cereal. Depois perguntou: se eu disser que estou doente, você deixa? Você está? Não. Sentei na frente dele. Alguém falou alguma coisa para você? Só mensagem. Que mensagem? Ele empurrou o celular. Grupo dos jogadores. Um menino tinha mandado. Meu pai falou que alguém roubou dinheiro. Outro foi o pai do Noah. Um terceiro. Por isso a gente não teve uniforme novo? Aquilo nem fazia sentido. Os uniformes eram de outro orçamento. Mas boato não precisa saber contabilidade. Você respondeu? Não. Quer que eu responda? Noah me olhou como se eu tivesse sugerido aparecer na escola vestido de mascote. Não. Justo. Ele mexeu no cereal. Você vai ser preso? Eu fechei os olhos por um segundo. Não. Como sabe? Porque eu não fiz nada. Mas se eles acharem que fez? A pergunta era boa demais. Então eu vou mostrar que não fiz. Como? Eu ainda não sabia. Começando por descobrir o que aconteceu. Noah assentiu. Eu vou para a escola. Tem certeza? Se eu faltar, vai parecer que é verdade. Eu queria dizer que ele não devia carregar aquilo, mas ele já estava carregando. Levei até a escola. No estacionamento, ele abriu a porta. Depois fechou. Pai! Oi! Não responde pai de ninguém no Facebook. Eu quase sorri. Eu nem uso o Facebook direito. Usa quando está bravo. Você está me monitorando? Só não piora. Tá. Ele saiu. Meu filho de 13 anos tinha acabado de me dar a orientação mais inteligente da manhã. Eu fui trabalhar. Pouco depois das 9, meu chefe, Colin, apareceu na porta da minha sala. Você tem um minuto? Meu estômago afundou. Tenho. Ele fechou. Recebi uma mensagem estranha. Sobre a liga. Sim. De quem? Um fornecedor nosso que mora em Cedar Grove. Claro. Colin sentou. Eu não preciso saber detalhes pessoais. Não roubei dinheiro. Ele levantou a mão. Eu não perguntei. Eu sei. Só preciso saber se isso toca a empresa. Não. Alguma conta daqui? Não. Algum fornecedor? Não. Alguma investigação criminal? Não existe investigação criminal. Ótimo. Ele respirou. Então eu vou tratar como assunto externo. Era a reação mais razoável possível. Mesmo assim, senti vergonha. Obrigado. Colin levantou. Se precisar sair para resolver, resolve. Tá. Antes de abrir a porta, virou. E guarda tudo. Como? E-mail, documento, conversa. Eu quase ri. Você virou meu advogado? Não. Já vi gente tentar consertar reputação com memória. Ele saiu. Guarda tudo. Era uma coisa simples. Eu comecei naquele momento. Até a hora do almoço, criei uma pasta no meu computador pessoal. Não chamei de defesa. Não chamei de caso. Chamei de Cedar Grove. Dentro, coloquei cada relatório mensal que eu tinha enviado ao conselho desde que me tornei tesoureiro. Cada orçamento aprovado, cada conciliação bancária que ainda estava no meu e-mail, cada ata recebida depois das reuniões. Não levou muito tempo para aparecer a primeira coisa que não encaixava. A reserva dos campos era real. Tinha sido criada antes de eu entrar no conselho, depois que o sistema de drenagem de 2 campos falhou e quase 2 semanas de jogos foram canceladas. Desde então, a liga mantinha pelo menos $30.000 separados para reparos grandes. Não era dinheiro legalmente restrito por um doador. Era uma reserva criada pelo próprio conselho. O conselho podia decidir usá-la para outra coisa.
Uma pessoa sozinha não podia. Na minha última conciliação, 5 semanas antes, havia $31.612. Nenhuma despesa aprovada contra a reserva. Nada. Se 28.400 tinham saído, tinha acontecido depois daquela conciliação ou aparecido em alguma classificação que eu não tinha visto. Pouco antes do meio-dia, Mônica me mandou 4 arquivos digitais. Nenhuma mensagem, só os documentos. Abri o primeiro, Northside Performance Center, $7.200. Descrição: Programa de Desenvolvimento de Inverno. Bloco de instalações. Abaixo, aprovado pelo presidente, Darren Mills. Aprovado pelo tesoureiro, Eric Walsh. Meu nome estava digitado, sem assinatura. Data: 18 de janeiro. O segundo tinha $6.800. O terceiro, 7.400. O quarto, 7.000. Todos para o mesmo lugar. Todos com meu nome. Eu nunca tinha visto nenhum. No rodapé dos formulários havia referência a decisões do conselho. Procurei nas atas que eu tinha recebido. As decisões não existiam. Liguei para Mônica. De onde vieram esses formulários? Da pasta compartilhada. Quando foram colocados? Não sei. Dá para ver o histórico de alterações? Provavelmente. Você consegue conferir? Ela ficou quieta. Eric, eu não me sinto confortável mexendo nos registros agora que contratamos alguém para revisar. Nem eu me sinto confortável com meu nome em 4 aprovações falsas. Não falei falsas. Eu não aprovei. Eu sei. Então preserva o histórico antes que alguém altere de novo. Silêncio. Depois. Tá. Ela mandou menos de meia hora depois. Os formulários tinham sido criados meses antes, mas os campos com meu nome eram recentes. Meu nome tinha sido adicionado em todos durante a semana anterior. As alterações tinham vindo da conta usada pela presidência da associação. Darren. Eu fiquei olhando para a tela. Então fiz exatamente o que uma pessoa calma deveria evitar. Liguei para ele. Atendeu. Eu falei que conversaríamos à noite. Por que você colocou meu nome nos formulários na semana passada? Silêncio. Darren. Eu completei documentação incompleta. Com meu nome, porque você era tesoureiro. Eu nunca aprovei esses pagamentos. Você sabia do programa de inverno. Isso não significa que aprovei $28.000. Você tinha responsabilidade pela revisão financeira. Eu parei. Responsabilidade é diferente de aprovação. Eric, não vou discutir semântica. Não é semântica quando a palavra em cima do meu nome é aprovado. Ele respirou fundo. Você sabia que estávamos gastando pesado em desenvolvimento. Desenvolvimento. A palavra chamou minha atenção. Que desenvolvimento? Silêncio. Darren. Conversamos mais tarde. Ele desligou. Pesquisei meus e-mails pelo nome da Northside. A maioria era normal. Clínicas, treinamentos, aluguel para técnicos. Até encontrar uma mensagem de meses antes. Assunto: Agenda Premier. Northside, Cedar Grove Premier. Eu conhecia o nome. Era o time competitivo que Darren tinha criado no outono anterior para jogadores de 13 e 14 anos. A ideia, segundo ele, era impedir que nossos melhores atletas fossem para clubes particulares de viagens e torneios. O conselho tinha aprovado o lançamento como projeto piloto. Havia uma condição que eu lembrava perfeitamente. O programa seria financiado pelas próprias taxas e por patrocinadores. Eu tinha perguntado diretamente: a inscrição das crianças da liga regular vai subsidiar isso? Darren respondeu: não. Lembrava porque Noah tinha feito a seletiva e não tinha entrado. Ele ficou mal durante uma semana. Eu provavelmente fiquei um pouco mais. Não porque achasse que meu filho fosse ser profissional. Eu só odiava assistir Noah fingir que uma coisa não doía quando doía. Mesmo assim, nunca questionei a lista. Na época, Darren chegou a me ligar. Noah ficou perto. Eu respondi: ele sobrevive. Agora, quase $30.000 da reserva dos campos tinham ido para o centro onde o Premier treinava. Abri o orçamento aprovado. Receita estimada do Premier: $42.000. Despesa: 41.500. Quase equilibrado. Ou deveria estar. No meio da tarde, recebi um e-mail de Nancy Cole, a contadora independente contratada pela associação. Ela dizia que tinha sido chamada para revisar 4 pagamentos e queria conversar comigo. Respondi que sim. Depois pedi o documento explicando exatamente o que ela tinha sido contratada para analisar. Nancy mandou. O texto era importante. Ela não tinha sido contratada para procurar dinheiro desaparecido. A tarefa era determinar se 4 pagamentos à Northside Performance Center tinham sido devidamente autorizados e registrados de forma correta. Todo mundo sabia para onde o dinheiro tinha ido. A pergunta era quem tinha direito de mandar aquilo para lá. Essa era uma história bem diferente da que o primeiro e-mail tinha deixado as famílias imaginar. Naquela noite, cheguei ao pequeno escritório da liga pouco depois das 6.
Darren estava lá. Mônica, Peter Caldwell, o secretário, e mais 2 integrantes do conselho. Darren começou. Eric, antes de qualquer coisa, ninguém aqui te acusou de roubo. Eu olhei para Peter. Você escreveu o e-mail? Ele mexeu na caneta. Eu montei um rascunho com a linguagem que o Darren passou. Você viu a versão final? Vi. E achou que as famílias entenderiam o que quando lessem meu nome depois da palavra irregularidades? Darren interrompeu. Vamos ficar nas finanças. Meu filho está nas finanças agora. Eric, continua. Ele respirou. Disse que a liga tinha 4 pagamentos problemáticos, que eu tinha sido tesoureiro durante o período, que meu nome aparecia nos documentos. Então perguntei, quem iniciou as transferências no banco? Darren respondeu, eu. Um dos conselheiros olhou para ele. Eu também. Você? Sim, como presidente. Com seu acesso? Sim. Então por que meu nome está nas aprovações? Porque você era responsável pela revisão. Eu aprovei? Você tinha conhecimento do problema de caixa. Não foi o que perguntei. Darren ficou irritado. Você participou de conversas. Quando? Peter abriu uma pasta. Na reunião de fevereiro. Lê. Ele encontrou uma linha. Discussão sobre pressão de caixa do programa de inverno. Darren observou que uma ponte temporária poderia ser necessária antes da entrada de patrocínios. Eu estendi a mão. Peter me deu a página. Peguei da minha pasta a ata que eu tinha recebido na manhã seguinte à reunião. A frase não estava ali. Coloquei os 2 documentos lado a lado. Peter franziu a testa. Que estranho. Quando esse foi exportado? Ele conferiu. Semana passada. Quem alterou? Peter abriu o computador. Silêncio. Depois olhou para Darren. Darren respondeu. Eu acrescentei contexto das minhas anotações. A ata estava incompleta. Peter parecia ofendido. Você mexeu numa ata já aprovada? Eu corrigi. Sem falar comigo? Ninguém estava tentando reescrever a história. Eu quase ri. Mônica perguntou. Houve votação para usar a reserva? Darren respondeu. Não uma votação formal. Então não houve. Houve conversa. Eu não lembro de aprovar. Ela disse. Eu também não. Darren levantou da cadeira. Isso está virando teatro. O programa tinha obrigações. A Northside ia liberar nossos horários. Precisávamos cobrir o saldo. Quanto o Premier estava devendo? Perguntei. Ele ficou quieto. Darren, os custos passaram do esperado. Quanto entrou? Mais de 40 mil. Quanto gastou? Silêncio. Mônica falou. Quanto? Darren respirou. Na faixa de 72 mil. Ninguém falou. O programa que deveria pagar as próprias despesas tinha aberto um buraco de quase 30 mil dólares preenchido pela reserva dos campos. Mônica perguntou. Por que ninguém soube? Porque os patrocinadores ainda iam entrar. Que patrocinadores? Temos conversas. Compromissos assinados? Nem tudo é contrato, Mônica. Eu perguntei. Quem autorizou usar a reserva? Darren olhou para mim. Precisávamos manter o time operando. Não foi o que eu perguntei. Você sabe como é dizer para 14 famílias, no meio da temporada, que os filhos não têm onde treinar? Então você fala a verdade para elas. Fácil para você. Por quê? Ele hesitou. Depois falou. Seu filho nem entrou no time. A sala inteira ficou quieta. Senti o sangue subir pelo meu rosto. Não usa meu filho. Eu não estou atacando Noah. Acabou de usar a seletiva dele para desqualificar uma pergunta financeira. Estou dizendo que você nunca apoiou o Premier. Eu votei a favor. Você questionava todo o gasto. Eu era o tesoureiro. Exatamente. Para você tudo vira número. Eu me levantei. E para você qualquer dinheiro vira seu se achar o projeto importante o suficiente. Isso é injusto. Então me diz quem aprovou. Ninguém falou. Peguei meus documentos. Darren apontou para a cadeira. Você não pode sair no meio. Estou suspenso, lembra? Você ainda precisa cooperar. Vou cooperar com Nancy. Eric, parei na porta. Se você começar a tornar isso público antes de a revisão acabar, vai destruir a liga. Olhei para ele. Você já me tornou público. Fui embora. Não publiquei nada. Ficou mais difícil a cada hora. Naquela noite, um grupo de pais já tinha capturas do comunicado. Alguém escreveu. Alguém sabe quanto falta? Outro respondeu. Ouvi que quase 30 mil. Um terceiro. Por que uma pessoa tinha acesso a tudo? Eu queria escrever. Eu não tinha. Queria mostrar o histórico dos formulários. As atas alteradas, o déficit do Premier. Lembrei de Noah. Não responde pai de ninguém no Facebook. Coloquei o celular longe. Ele estava no sofá fingindo assistir a um jogo. Sentei. Depois de um tempo perguntou. Foi o Darren? O quê? Que mexeu no dinheiro. Foi ele quem fez as transferências. Então ele roubou? Não sei se essa é a palavra. Ele pegou o dinheiro de uma coisa e usou em outra sem pedir. Sim, parece roubo. Adultos gostam de criar palavras diferentes para coisas parecidas. Noah olhou para mim. Por que você não fala isso para todo mundo? Porque eu ainda não sei tudo. Mas sabe que não foi você. Sei, então fala.
Eu falei para quem precisava ouvir, não para todo mundo. Eu entendi. Ele queria o nome dele de volta também. Se eu começar a jogar documentos na internet agora, metade das pessoas vai achar que estou tentando me salvar. A outra metade vai escolher um lado sem entender. E agora todo mundo já escolheu o lado deles. Não consegui discordar. Noah ficou quieto. Depois falou. Tyler perguntou se eu sabia onde o dinheiro estava. Tyler era companheiro de equipe. O que você respondeu? Que não. Certo. Ele riu. Meu maxilar apertou. O que você fez? Nada. Certo. Ele me olhou. Você fala certo demais quando está bravo. É um defeito profissional. Ele não sorriu. Não quero ir ao treino amanhã. Então, não vai. Noah pareceu surpreso. Você falou que faltar parecia culpa. Você falou isso. Eu só não discordei. E agora? Agora eu não quero que você carregue meu problema. E se continuar estranho semana que vem? A gente decide semana que vem. Ele assentiu. Foi uma das primeiras vezes desde o e-mail em que eu consegui responder sem fingir que sabia como tudo terminaria. Na manhã seguinte, falei com Nancy Cole. Ela tinha uma voz calma e nenhum interesse em minha indignação. Gostei dela imediatamente. Pediu que eu explicasse como despesas normalmente eram autorizadas. Gastos pequenos, dentro de categorias já aprovadas, podiam ser processados por um responsável. Despesas grandes e não previstas precisavam do conselho. Transferências da reserva também. Essa reserva era legalmente restrita, não por doador. Era uma designação do conselho. Então o conselho podia mudar a finalidade. Sim. O presidente sozinho? Não. O tesoureiro sozinho? Não. Os dois juntos? Pela regra que adotamos, também não. Certo? Ela anotou. Depois mostrou os 4 formulários. Você aprovou? Não. Autorizou verbalmente? Não. Sabia que o Premier tinha déficit? Não. Sabia que os custos estavam acima do orçamento? Sabia que alguns patrocinadores estavam atrasados? Não sabia que o programa tinha gastado quase $30 mil além do que tinha recebido? Como você não sabia sendo tesoureiro? A pergunta doeu, porque era justa. Os custos do Premier estavam misturados com outras despesas de desenvolvimento. Eu devia ter exigido um relatório separado desde o começo. Nem se levantou os olhos. Seja preciso sobre o que é responsabilidade sua. Parei. Como? Controle ruim não é a mesma coisa que autorização. Eu tinha passado tanto tempo tentando provar que Darren estava errado que estava começando a procurar uma versão em que eu não tivesse errado em nada. Não existia. Eu deveria ter separado o Premier. Deveria ter acompanhado receita e despesa como programa independente. Deveria ter percebido que a categoria de desenvolvimento crescia rápido demais. Eu não fiz. Isso não colocava meu nome em 4 aprovações. Eu devia ter detectado o déficit antes. Nem se anotou. Talvez. Continue. Contei do histórico de alterações. Ela já tinha. Das atas também. No fim, perguntei. Você consegue me dizer o que acha que aconteceu? Não. Por que não sabe? Porque a associação me contratou. Não você. Justo. Ela hesitou. Posso te dizer que não encontrei transferência para você nem para a conta ligada a você. Aquilo me aliviou e irritou ao mesmo tempo. Isso vai estar no relatório? Se for relevante para o escopo. É relevante para meu filho. O rosto dela mudou um pouco. O conselho decide o que divulgar. Pouco depois, recebi mensagem de Steve Hanley, gerente da Northside. Eric, Darren comentou que talvez você entrasse em contato. Prefiro que qualquer questão sobre a conta passe por ele. Eu não tinha entrado em contato com Steve. Darren tinha chegado primeiro. Respondi. Não vou pedir informação confidencial que você não tenha autorização para fornecer. Só peço que preservem as faturas e registros relativos a Cedar Grove. Steve respondeu. Entendido. Nada mais. 1 hora depois, Darren me mandou um e-mail. Assunto: caminho possível. Propunha que eu renunciasse imediatamente à função de tesoureiro sem admissão de irregularidade. A associação divulgaria novo comunicado, dizendo que a revisão tratava de falhas de processo e não de conduta individual. Eu concordaria em não discutir publicamente documentos financeiros internos. Em troca, o conselho não buscaria alocar aos antigos responsáveis qualquer parcela do déficit da reserva. Eu li a última frase várias vezes. Parecia que Darren estava me oferecendo a generosidade de não me obrigar a devolver dinheiro que eu nunca tinha usado. Liguei para Mônica. Você aprovou isso? Do que está falando? Encaminhei. Silêncio. Não. O conselho aprovou? Não. Darren pode prometer que a liga não vai buscar dinheiro de mim? Não sozinho. Então o que é isso? Eu não sei. 2 minutos depois, Darren tentou ligar. Não atendi. Veio uma mensagem. Estou tentando dar a todos uma saída. Respondi. Não fale em nome do conselho comigo sem autorização do conselho. Ele escreveu. Esse tom adversarial é exatamente o problema. Quase admirei. Até quando ele oferecia uma solução que ninguém tinha autorizado, minha reação virava prova contra mim. Naquela noite, Mônica me encontrou num café.
Trouxe uma pasta. Provavelmente eu não devia te dar isso. Então não dá. Eu não disse que não vou. Sentou. Peter procurou nos e-mails antigos. Dentro estava o orçamento inicial do Premier. Lista projetada, 18 jogadores. Lista real, 14. Receita prevista com famílias, 27 mil dólares. Receita real, 21 mil. Patrocínio previsto, 15 mil. Recebido até o primeiro pagamento a Northside, 4.500. Contrato do centro de treinamento, 36 mil. Torneios, seguro e outras despesas ainda vinham por cima. Quem assinou o contrato da Northside? Darren. Quando? Mônica apontou. 3 semanas antes da seletiva, antes de saberem quantas famílias entrariam. Quanto o conselho tinha aprovado para treinamento de inverno? Até 20 mil. Então ele comprometeu 16 mil a mais antes de ter o time. Sim, por quê? Disse que precisava fechar o pacote completo para garantir os horários. E não trouxe de volta ao conselho. Não, fechei a pasta. Por que está me mostrando isso? Tem reunião domingo. Estou suspenso. Você pode participar da parte sobre sua remoção. Minha remoção? Mônica assentiu. Darren quer votação para te tirar definitivamente antes de Nancy entregar o relatório. Eu fiquei olhando. Com qual justificativa? Falha de supervisão financeira e quebra de confiança. Quebra de confiança. Ele também diz que você está interferindo na revisão. Nancy me chamou. Eu sei. E não perguntei nada a Northside. Eu sei. Então por que a pressa? Mônica mexeu na xícara. Minha opinião? Quero. Se sua saída virar fato antes do relatório, qualquer coisa que nem se diga depois parece ajuste de detalhes. Não reversão. Era exatamente o tipo de movimento que Darren fazia bem. Criar a primeira versão. Deixar todo mundo se acostumar, depois obrigar os fatos a entrar nela. Você votou para me suspender, falei. Votei. Por quê? Mônica não tentou se defender. Porque entrei em pânico, esperou. Darren mostrou os formulários com seu nome. Falou que a reserva estava praticamente vazia. Disse que precisávamos bloquear acesso antes de avisar. Você achou que eu podia alterar documento? Por uns 10 minutos, sim. A honestidade me atingiu mais do que desculpa. E o que mudou? O histórico de alterações. Ela tocou a pasta. Depois isso. E a proposta que Darren me mandou. Também. Ficamos em silêncio. Mônica perguntou. O que você vai levar domingo? Tudo. Não leva tudo. Eu franzi a testa. Por quê? Porque você tem documento suficiente para fazer metade do conselho desistir antes de entender. Não é problema meu. É se você quer que entendam. Aquilo me irritou porque fazia sentido. Então, o que levo? Não sei. Ela sorriu sem humor. Você é o cara das planilhas. Naquela noite, espalhei documentos pela mesa da sala. Noah desceu para pegar água. Parou. Você está fazendo lição de casa? Basicamente. Ele olhou os papéis. Posso ver? Meu primeiro impulso foi dizer não. Ele tinha 13 anos. Depois lembrei que já estava recebendo versões de gente que sabia menos do que ele. Mostrei os formulários. Seu nome está aí. Está. Você não colocou? Não. Darren colocou? Pela conta usada, sim. Mostrei as 2 versões da ata. Noah leu. Por que alguém mudaria isso se dá para ver que mudou? Talvez achasse que ninguém olharia. Você sempre olha. Estou começando a achar que esse é meu defeito mais irritante. Ele continuou. Depois perguntou. Premier é o time que eu não entrei? É. Então o dinheiro foi para eles. Parte. Ele ficou quieto. Isso é uma droga. É. Você vai falar? Vou falar do que Darren fez. É igual. Nem sempre. Ele me olhou sem entender. Os meninos do Premier não moveram dinheiro. Os pais provavelmente nem sabiam. Se isso virar o time deles roubou nosso dinheiro, a gente só troca uma injustiça por outra. Noah pensou. Darren sabia. Sim, então fala dele. Vou falar dos atos dele. Adulto fala muito esquisito. Eu sei. Antes de subir, ele parou. Pai? Oi, eu acredito em você. Minha garganta apertou. Obrigado. Ele deu de ombros. Eu já acreditava antes. Bela tentativa. Vai se ferrar. Suba. Ele riu e foi. Para a reunião de domingo, levei uma única folha. No alto, 4 perguntas. Quem iniciou as transferências? Onde o dinheiro foi usado? Qual decisão do conselho autorizou? Quando meu nome foi adicionado aos registros de aprovação? Embaixo de cada uma, apenas as referências aos documentos. Darren apareceu com uma pasta grossa o bastante para parar uma bola de beisebol. Mônica tinha razão. A reunião começou às 6 da tarde no pequeno salão acima da concessionária. 7 membros com direito a voto. Eu. Nenhum pai, nenhum técnico, nenhum advogado. Nenhum policial. Só pessoas que tinham passado anos discutindo luz de campo, preço de uniforme e escala de árbitro, agora tentando decidir se eu ainda podia ser confiado perto do dinheiro da liga. Darren falou primeiro. Calmo. Antes de Eric dizer qualquer coisa, quero deixar claro que isso não é pessoal. Quase ri. Não ri. Temos uma falha séria de controle financeiro. Eric era tesoureiro durante todo o período. Independentemente de ter iniciado pessoalmente as transferências, tinha a obrigação de acompanhar despesas de programa e proteger reservas. Essa parte não era totalmente errada. Ele distribuiu gráficos.
orçamentos, meus relatórios. Depois acrescentou: também acho importante reconhecer que Eric tem um histórico de preocupação com o Premier. Todd, um dos representantes das divisões, perguntou: que tipo de preocupação? Darren fez uma expressão de quem preferia não falar. Filho dele tentou entrar e não foi selecionado. Senti meu corpo endurecer. Mônica fechou os olhos. Darren continuou: não estou dizendo que Eric está agindo por vingança. Estou dizendo que existe contexto. Todd olhou para mim. Noah não entrou. Falei. Ficou chateado. Eu votei a favor de lançar o Premier mesmo assim. Darren respondeu. E questionou todos os gastos. Eu era tesoureiro. Exatamente. Ele conseguiu dizer a palavra como se fosse prova. Quando terminou, Mônica me deu a vez. Distribuí minha folha. Darren olhou. Isso é tudo? É o suficiente para começar. Primeira pergunta. Quem iniciou as 4 transferências? Darren respondeu. Eu. Escrevi o nome dele. Segunda. Para onde o dinheiro foi? Northside. Para qual programa? Silêncio. Mônica disse. Premier. Terceira pergunta. Qual decisão do conselho autorizou usar a reserva dos campos? Darren recostou. Discutimos a necessidade de uma ponte temporária. Peter respondeu. Não houve voto. Existia consenso. Eu não posso afirmar isso, Peter disse. Darren virou para ele. Você estava na reunião. Estava. Lembro de discussão sobre patrocínios atrasados. Não lembro de aprovação para usar a reserva. Mônica falou. Eu não aprovei. Os outros também não. Perguntei. E a frase que apareceu depois na ata? Peter respondeu. Darren acrescentou na semana passada. Eu corrigi uma omissão. Peter fechou a pasta. Você alterou uma ata aprovada sem falar com o secretário. Ninguém está falsificando história aqui. Não respondi. Quarta pergunta. Quando meu nome foi colocado nos formulários de aprovação, Mônica disse. Semana passada. Olhei para Darren. Por quê? Já expliquei. Regularização administrativa. Eu aprovei? Você era o tesoureiro. Não foi o que perguntei. Você tinha obrigação de supervisão. Então escreve que o tesoureiro falhou em detectar. Não escreve aprovado pelo tesoureiro. Todd inclinou o papel. Essa diferença é grande. Darren respondeu. Não vamos cair em semântica. Então, sem semântica, falei. Eu disse para você transferir? Não. Eu disse que concordava? Você sabia que o Premier estava sob pressão. Não é minha pergunta. Darren empurrou a cadeira para trás. Você teria dito não. A sala inteira ficou quieta. Eu parei. O quê? Ele percebeu tarde demais. Você teria dito não, repetiu. Você era rígido com a reserva. Então você não perguntou. Eu não podia transformar toda a decisão em 3 horas de discussão financeira. $28.400. Nós tínhamos 14 crianças prestes a perder uma temporada. E 400 outras cujas taxas ajudaram a criar a reserva. Era temporário. Baseado em quê? Patrocínios. Mônica abriu o orçamento. Quanto estava garantido? Existiam conversas. Quanto? Vários contatos. Isso não é número. Eu respondi. 4.500 recebidos. 15.000 projetados. Todd assobiou baixo. Darren ficou vermelho. Tínhamos outros possíveis patrocinadores. Possíveis? Peter corrigiu. Darren levantou. É muito fácil sentar aqui depois e julgar. A Northside ameaçou liberar nossos horários. O programa ia morrer. Mônica perguntou. E como você pretendia colocar o dinheiro de volta? Darren ficou quieto. Peter abriu outra pasta. Eu vi a expressão dele. Que foi? Perguntei. Ele tirou uma folha colorida. Um rascunho de campanha. Fotografia de um dos campos. Título. Campos melhores para o futuro. Meta. $40.000. O texto dizia que as doações seriam usadas para restaurar e fortalecer a reserva de infraestrutura dos campos, melhorar drenagem e preparar nossas instalações para a próxima geração. Mônica leu 2 vezes. Depois olhou para Darren. Você ia usar essa campanha para recompor a reserva. Ela era uma campanha para os campos. Depois de usar quase toda a reserva no Premier, dinheiro é dinheiro quando volta para a conta. Peter perguntou. Os doadores seriam informados de que quase 30.000 tinham sido desviados da reserva para o Premier? Darren pareceu sinceramente irritado. Por que isso importaria se o saldo fosse recomposto? Foi nesse momento que eu entendi a lógica inteira. Se o patrocínio chegasse, ninguém precisava saber. Se o fundo de campos fosse restaurado, ninguém precisava saber. Se o Premier virasse um sucesso, o conselho acabaria aceitando que tinha valido a pena. O resultado futuro tornaria o processo passado aceitável. E se alguém percebesse antes? Então, meu nome podia espalhar responsabilidade o suficiente para comprar tempo. Perguntei, por que o e-mail às famílias saiu antes de Nancy terminar? Porque precisávamos mostrar controle. Do quê? Da situação. Não, da versão. Darren riu sem humor. Agora você está fazendo o discurso. Você tinha os registros bancários mostrando que as transferências saíram do seu acesso. Como presidente, tinha o histórico mostrando que meu nome foi colocado depois.
porque os documentos estavam incompletos. Não havia transferência para mim. Ninguém disse que você roubou. Meu filho disse. Isso não é responsabilidade minha. Eu parei. Não porque não tivesse resposta, porque aquela frase foi suficiente. Talvez Darren nunca tivesse usado a palavra ladrão, mas entendia perfeitamente o que aconteceria quando uma organização dissesse a 243 famílias que o tesoureiro estava afastado por irregularidades financeiras. Ele só acreditava que proteger o programa justificava o que acontecesse com meu nome no caminho. Mônica pediu um intervalo. Ninguém levantou. Todd falou: "Eu não voto para remover Eric hoje." Outro representante concordou. Peter também. Darren olhou para Mônica. Ela respondeu: "Nem eu." "Então vamos fazer nada?" "Não." Mônica respirou. "Eu proponho que até o relatório terminar, nenhum dirigente possa movimentar mais de $1.000 sem 2 aprovações documentadas." Peter apoiou. Aprovado. Darren se absteve. Depois Mônica falou: "E proponho suspender temporariamente Darren de autoridade financeira e executiva até recebermos o relatório." Ele olhou para ela. "Você está falando sério?" "Estou. Vai entregar a liga para ele?" Eu respondi: "Eu continuo suspenso. Por enquanto, assim como você." Darren olhou ao redor. "Vocês não fazem ideia do que custa manter esse lugar funcionando." Todd respondeu baixo: "Talvez essa seja parte do problema." 5 votos a favor, 1 contra. Darren não votou sobre a própria suspensão. Ele guardou a pasta. Olhou para mim. "Era isso que você queria." "Não, não faz isso. Eu queria meu nome fora de aprovações que eu não fiz. Você queria o Premier morto desde o começo. Noah não entrou no seu time. Para de usar isso para explicar suas decisões." Darren saiu. Ninguém comemorou. Mônica colocou as mãos sobre o rosto. Peter ficou olhando para a campanha de arrecadação. Todd perguntou: "Que diabos a gente fala para os pais?" Eu respondi: "O que consegue provar?" O relatório de Nancy chegou 4 dias depois. 13 páginas, secas, sem adjetivo e quase agressivamente entediantes. Eu adorei. Ela não encontrou evidência de que dinheiro da associação tivesse ido para mim, sido reembolsado a mim ou transferido para qualquer conta ligada a mim. Confirmou que Darren iniciou as 4 transferências. Não encontrou voto contemporâneo do conselho autorizando o uso da reserva. Confirmou que os formulários de aprovação foram alterados depois dos pagamentos e que meu nome foi inserido pela conta da presidência. Não conseguiu estabelecer que eu tivesse aprovado verbalmente. E escreveu uma coisa de que eu não gostei. A estrutura de relatórios da tesouraria não tinha separado adequadamente as despesas do Premier das demais despesas de desenvolvimento, o que atrasou a detecção do déficit. Aquilo era meu, não fraude, não autorização, mas meu. O sistema estava fraco. Eu tinha aceitado categorias amplas demais. Nancy recomendou relatórios mensais por programa, acessos bancários individuais, 2 aprovações documentadas para qualquer retirada da reserva, atas bloqueadas depois de aprovadas, e revisão trimestral por alguém que não pudesse iniciar pagamentos. Burocrático. Ótimo. Naquela noite, o conselho me reintegrou. Eu respondi: "Até o fim da temporada." Mônica franziu a testa. "Você quer sair?" "Vou terminar a transição." "Eric, você acabou de provar que eu quero passar sábado olhando o jogo, não relatório." Peter riu. O conselho também decidiu afastar Darren definitivamente da presidência. Antes de a decisão ser formalizada, ele renunciou ao conselho. Pensei que isso encerraria a disputa. Não encerrou. Na manhã seguinte, Darren publicou uma mensagem longa no perfil pessoal dele. Não citava meu nome. Não precisava. Dizia que tinha tomado uma decisão difícil para impedir o colapso de um programa competitivo importante para as famílias de Cedar Grove. Dizia que a liga estava sendo dividida entre quem acreditava em crescimento e quem preferia governança perfeita a oportunidades reais para crianças. Também escreveu: "Algumas das pessoas que agora condenam minhas decisões nunca apoiaram de verdade o Premier." Em menos de 2 horas, pais começaram a discutir. Alguns defendiam Darren. Ele fez mais por essa liga do que todo mundo junto. Então ele usou dinheiro para beisebol, não para ele. Estão crucificando um voluntário por um erro de papelada. Outros estavam furiosos. Tasha da minha filha pagou viagem de time seletivo? Porque ninguém avisou? Quero o reembolso. A história estava se quebrando em 2 versões igualmente ruins. Darren ladrão ou Darren herói perseguido por burocratas. Nenhuma era verdadeira. No meio da tarde, uma mulher chamada Kelly Warren me ligou. Eu sabia quem era. Mãe de Aiden, um dos jogadores do Premier. "Eric, sim, eu quero te mandar uma coisa." "Que coisa?" "E-mail do Darren." "Sobre?" "Quando entramos no Premier." Ela parecia tensa. "Tem gente falando como se nós soubéssemos que a liga estava pagando. Eu não acho que vocês sabiam.
Nós não sabíamos. Minutos depois, o e-mail chegou. Era uma mensagem de boas-vindas do início da temporada. Darren explicava taxas, patrocínios, treinos, torneios. Uma frase estava em negrito. O Premier será totalmente financiado pelas taxas das famílias participantes e por patrocinadores específicos do programa. Nenhum valor das inscrições recreativas regulares será utilizado. Li de novo. Kelly falou: eu paguei $1.450. Eu sei. Se tivessem falado que faltava dinheiro, talvez a gente tivesse decidido outra coisa. Eu acredito. Agora tem gente olhando para nossos filhos como se eles tivessem recebido alguma coisa escondida. Eu não quero isso. Então fala. Na reunião aberta eu vou. Você pode usar o e-mail, só se você autorizar. Estou autorizando. Aquilo resolveu uma coisa que vinha me incomodando. As famílias do Premier também tinham recebido uma versão. Elas tinham sido levadas a acreditar que o programa se sustentava sozinho. Darren não tinha escondido só do conselho o tamanho do problema. Tinha escondido das pessoas que poderiam ter decidido se queriam pagar mais, buscar outro time ou parar. Naquela noite, Noah viu a publicação de Darren. Ele está falando de você, em parte. Posso comentar? Não. Você comenta? Também não. Isso é muito chato. Ele ficou olhando para o telefone. Depois perguntou: vão expulsar o Mason? Mason era filho de Darren. Do time? Não. Por quê? Porque ele não fez nada. Mas o pai dele é o pai dele. Noah pensou. Tyler falou que deviam tirar todo mundo do Premier. Tyler tem 13 anos. Eu também. Exatamente. Ele fez cara feia. Você está bravo com Darren? Muito. Odeia? Pensei. Não sei. Como não sabe? Porque estar com raiva já dá bastante trabalho. Noah riu. Foi bom ouvir. A correção oficial da associação saiu no fim daquela semana. Não dizia: Eric não roubou. Eu gostaria. Dizia: a revisão independente não encontrou evidência de que o tesoureiro Eric Walsh tenha recebido recursos da associação ou iniciado as transferências questionadas. Explicava que os pagamentos tinham sido iniciados pelo ex-presidente sem autorização documentada do conselho. Também reconhecia falhas nos controles financeiros e pedia desculpas por ter identificado meu nome no primeiro comunicado antes de os fatos estarem estabelecidos. Essa última frase levou quase 40 minutos de discussão. Peter achava que expunha o conselho. Mônica respondeu: a gente já se expôs. Eu fiquei quieto. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer numa sala é deixar as pessoas finalmente dizerem o que já sabem. Noah chegou da escola e largou a mochila. Tyler pediu desculpa. Para você? Sim. O que ele falou? Que não devia ter repetido o que o pai dele falou. E você? Falei: beleza. Só? Pai, a gente tem 13 anos. Certo. Sistema jurídico diferente. Ele riu. Posso ir ao treino? Claro. Você vai? Hesitei. Quer que eu vá? Ele deu de ombros. Dessa vez eu sabia o que significava. Vou. No campo, algumas pessoas olharam. Algumas vieram falar, outras evitaram. Coach Jamal Brooks apertou minha mão. Bom te ver. Obrigado. Não mencionou dinheiro. Ganhei um respeito enorme por ele naquele minuto. Sentei na arquibancada. Sem camisa do conselho, sem computador. Só assisti Noah rebater mal 2 vezes e acertar uma dupla na sexta entrada. Por quase 2 horas, ninguém me perguntou onde $28.400 tinham ido. Pareceu normal, quase, porque o dinheiro ainda estava faltando e o Premier ainda existia. A reunião aberta aconteceu uma semana depois no refeitório da Cedar Grove Middle School. Esperávamos 40 pessoas. Vieram mais de 100, cadeiras lotadas, pais encostados nas paredes. As famílias do Premier acabaram sentando perto umas das outras. As famílias da liga regular também. Aquilo me preocupou. A pior versão possível da história seria transformar 14 crianças em culpadas, porque adultos tinham tomado decisões ruins em volta delas. Mônica abriu. Peter resumiu o relatório. Antes que terminasse, um pai levantou. Por que as inscrições de centenas de famílias deveriam pagar treinamento para 14 jogadores? Uma mãe do Premier respondeu: nós pagamos quase $1.500 por criança. Alguém no fundo falou: pelo visto não foi suficiente. Ela virou: meu filho não roubou seu dinheiro. Eu não falei que roubou. É exatamente isso que está virando. Mônica pediu calma. Outro pai perguntou por Darren. Ele estava ali, no fundo. Eu não tinha visto. Darren levantou. Andou até a frente. Mônica hesitou antes de entregar o microfone. Eles merecem ouvir de mim, ele falou. Ela entregou. Darren olhou para as famílias. Eu movi o dinheiro. Pelo menos começou ali. Fiz porque o Premier tinha compromissos vencendo e a receita de patrocinadores não entrou quando esperávamos. Alguém gritou: sem votação. Darren assentiu. Sem votação formal.
Peter falou da mesa. Sem votação. Darren olhou para ele. Sem votação. Depois continuou. Eu acreditava no programa. A Cedar Grove vinha perdendo nossos melhores jogadores para clubes privados. Eu achava que poderíamos oferecer alguma coisa aqui dentro da comunidade. Alguns pais do Premier assentiram. O objetivo não era absurdo. Era isso que tornava a história mais difícil. Um homem perguntou. E colocar nome do Eric nos formulários? Darren apertou o microfone. Eu completei documentação depois. Com o nome dele. Sim. Sem ele aprovar. Darren olhou para mim. Depois respondeu. Sim, foi a primeira vez que falou tão claramente diante de todos. Eu não tinha planejado subir. Levantei. Mônica ofereceu outro microfone. Peguei. Eu vou falar uma coisa que talvez irrite gente dos dois lados. A sala ficou quieta. Darren não levou $28.400 para casa. Algumas pessoas se mexeram. Não comprou carro, não pagou hipoteca. O dinheiro foi usado em despesas relacionadas a beisebol. Olhei ao redor. Isso não torna o que aconteceu aceitável. Mostrei o e-mail que Kelly tinha autorizado. As famílias do Premier também receberam uma informação falsa. Foi dito a elas, por escrito, que o programa seria sustentado pelas taxas e pelos próprios patrocinadores, sem dinheiro das inscrições regulares. Kelly levantou a mão. É verdade, continuei. Então parem de olhar para os jogadores como se tivessem feito alguma coisa. O refeitório ficou mais silencioso. O problema é outro. Uma pessoa decidiu que sabia melhor do que o conselho. Usou dinheiro reservado para uma finalidade diferente, escondeu o tamanho real do déficit e depois colocou o nome de outro dirigente em aprovações que esse dirigente nunca deu. Parei. Esse dirigente era eu. Uma mulher perto da frente perguntou. Mas você não devia ter percebido? Devia. Algumas cabeças viraram. Meu sistema de relatório não separou o Premier direito. Eu aceitei categorias amplas demais e não detectei o déficit cedo. Isso está no relatório porque precisa estar. Ela perguntou. Então de quem é a culpa? A pergunta que todo mundo queria. Uma pessoa fez as transferências. Olhei para a mesa do conselho. Mas um grupo de nós deixou existir um sistema em que uma pessoa conseguia fazer isso. Não agradou todo mundo. Melhor. Uma resposta perfeita provavelmente seria mentira. Um pai do Premier perguntou. E agora? O que acontece com nossos filhos? Mônica explicou. A temporada atual terminaria porque a maior parte das despesas já estava comprometida. Nenhum novo dinheiro geral iria para o Premier. Patrocínios que ainda entrassem seriam usados primeiro para recompor a reserva. No ano seguinte, o programa não continuaria dentro da Cedar Grove sem orçamento separado, taxas claras e aprovação que pudesse ser explicada a todas as famílias. 3 semanas depois, as famílias do Premier decidiram formar um clube independente. Outro nome, outra conta, outro conselho. Darren não assumiu cargo nele. O filho dele continuou jogando. Para mim, era importante. Mason não tinha feito nada. A Cedar Grove recuperou $9.600 com patrocínios que ainda entraram e depósitos de torneios que puderam ser cancelados. O resto do buraco ficou com a associação. No fim da reunião aberta, Darren esperou enquanto as pessoas saíam. Eu estava juntando cópias do resumo financeiro quando ele apareceu. Podemos conversar? Minha vontade era dizer não. 2 minutos. Fomos para o corredor. Ele parecia mais velho do que um mês antes. Eu falei sério sobre o Premier. Eu sei. Eu realmente achei que podia mudar a liga. Talvez pudesse. Darren pareceu surpreso. Mesmo? Uma boa ideia não ganha autorização retroativa. Ele soltou o ar. Eu sei. Agora. Agora. Ficamos alguns segundos quietos. Ele disse. Quando a Northside falou que ia liberar os horários, achei que conseguiria cobrir por 1 mês. Com dinheiro que não tinha direito de movimentar sozinho. Sim, eu teria dito não. Eu sabia. Era aquilo. Não é a mesma coisa que matar um programa. Na hora apareceu. Isso era problema seu. Darren assentiu. Eu comecei a sair. Eric, parei. Quando soube que Nancy ia olhar as transferências, eu entrei em pânico. Esperei. Eu sabia que os registros bancários mostravam meu acesso. Sabia que não tinha votação. Meu estômago apertou e colocou meu nome. Ele fechou os olhos. Eu dizia para mim mesmo que era porque você tinha responsabilidade de supervisão. Mas eu sabia que espalhava a responsabilidade. Ali estava. Não precisava de outra frase. Depois você enviou o comunicado. Eu achei que afastar o tesoureiro mostraria que estávamos controlando a situação, fazendo parecer que o tesoureiro era a situação. Darren não respondeu. Isso quase tirou meu filho do time. Eu sei. Não, você sabe agora. Ele assentiu. Desculpa. Eu acreditava que estava arrependido. Isso não apagava. Também não precisava apagar para eu ir embora. Tenho que ir. Ele deixou. No trabalho, entreguei a Colin uma cópia do resumo de Nancy. Ele leu a primeira página. Você não precisava trazer. Eu sei. Então por quê? Porque alguém entrou em contato com você.
Ele leu a parte dizendo que não havia dinheiro transferido para mim. Fechou. Certo. Só. O que você quer? Uma faixa? Eu ri. Não. Ótimo. Tenho reunião de orçamento daqui a 10 minutos. Normal. Nunca tinha ficado tão feliz com o normal. Fiquei como tesoureiro até o fim da temporada. Nenhum dia a mais. A Liga contratou um serviço contábil de meio período para emitir os relatórios mensais. Grace Patel, mãe de uma jogadora e funcionária da área financeira da prefeitura, assumiu a tesouraria. Eu fiz a transição. No primeiro dia, ela perguntou: quanto acesso você quer manter depois? Nenhum. Ela riu. Estou falando sério. Eu também. Nem visualização? Não. E se eu tiver dúvida? Durante 30 dias me liga. Depois, liga para outra pessoa. Grace me olhou. Você está realmente saindo. Quero voltar a reclamar de árbitro como um pai comum. Mônica virou presidente. Peter continuou secretário. Todo mês, a associação começou a mandar uma página simples. Dinheiro em caixa, reserva, gastos maiores, saldo dos programas, nada bonito. Quase ninguém lia enquanto tudo estava bem. Tudo bem. O documento existia. Noah terminou a temporada. Não virou estrela. Essa não é uma história sobre isso. Bateu um pouco melhor. Ficou mais seguro na segunda base. Começou a ajudar crianças menores em algumas clínicas. Na primavera seguinte, não tentou entrar em clube de viagem. Perguntei uma vez se toda aquela confusão tinha estragado isso pra ele. Não. Então por quê? Eu gosto do meu time. Deixei. Cerca de 1 ano depois do primeiro e-mail, uma semana de chuva forte alagou a lateral do campo 3. A tubulação de drenagem tinha cedido. Soube por Noah. Campo 3 acabou. Acabou? Jamal falou que vai custar caro. Senti um reflexo antigo. Reserva, orçamento, aprovação. Não perguntei. 2 dias depois, chegou o e-mail para todas as famílias. Reparo emergencial de drenagem. $12.300. Pagamento saindo da reserva dos campos. Aprovado por unanimidade pelo conselho. Saldo restante indicado na parte inferior. Li 2 vezes. Sem drama, sem boato, sem outro programa escondido. Dinheiro guardado para campo usado num campo. No sábado, eu estava na arquibancada com café quando Mônica veio até mim. Viu o e-mail da drenagem? Vi. Você está sorrindo. Não estou. Está. Me deixa em paz. Ela riu. A Grace falou que a bomba nova saiu abaixo do orçamento. Eu não me importo. Mentiroso. Estou aposentado. Tesoureiro voluntário não se aposenta. Este se aposentou. Ela foi embora. Noah veio para rebater. Coloquei o café ao lado. Primeiro arremesso. Falta. Segundo. Bola. Terceiro. Errou. No quarto, acertou uma linha por cima da segunda base. Levantei com todo mundo. Por um instante, minha mão foi em direção ao bolso. Parei. Não havia nada que eu precisasse aprovar. Nada para conciliar. Nada para provar. Meu único trabalho naquele momento era ver meu filho correr. Então foi o que fiz. Durante um tempo, achei que limpar meu nome significaria fazer todo mundo em Cedar Grove entender exatamente o que Darren tinha feito. Não significava. Algumas pessoas ainda acham que tudo foi uma briga de contabilidade. Outras acham que Darren foi um visionário que se adiantou demais. Algumas dizem que o conselho deveria ter acabado com o Premier antes. Talvez ainda exista gente que só lembre do primeiro e-mail. Você não entra na memória de cada pessoa para editar o parágrafo onde seu nome aparece. O que eu podia fazer era impedir que a versão de outra pessoa se tornasse o único registro, mostrar quem moveu o dinheiro, onde foi usado, quem aprovou, quem não aprovou, o que eu deixei de perceber, o que eu não fiz, e depois parar. Essa última parte foi mais difícil do que eu imaginava. Quando sua reputação é atacada, existe uma vontade de passar o resto da vida defendendo, responder cada comentário, corrigir cada boato, guardar cada recibo, provar mais uma vez. Só que se você faz isso para sempre, a acusação continua controlando seu tempo, mesmo depois de perder o poder. Mantive a pasta chamada Cedar Grove por 2 anos. Uma noite, abri. O primeiro comunicado ainda estava lá. Meu nome, irregularidades, suspensão. Lembrei de Noah entrando na cozinha com a roupa do jogo e perguntando se eu tinha roubado dinheiro do próprio time. Depois abri o relatório final, a correção, as novas regras. Não deletei, também não precisava. Movi a pasta para um arquivo externo. Fechei o computador. Na manhã seguinte, Noah perguntou: pode me levar para as gaiolas de rebatida? Agora? Depois do almoço. Tenho coisa para fazer. Ele me olhou desconfiado. Planilha? Vai se ferrar. Noah começou a rir. Fomos depois do almoço. Sentei atrás da rede enquanto ele batia. Sem camisa do conselho, sem pasta, sem senha de conta bancária da liga. Só Eric Walsh, pai do Noah. Depois de tudo, recuperar meu nome importou. Mas recuperar minha vida da necessidade de defender esse nome importou ainda mais.